Questão 89, questão de indústrias no Brasil, ok? Essa questão aqui, crianças, ela fala da competência de araquatabilidade número 17, a territorialização na produção. Bora observar aqui um detalhe. Indústria de transformação, percentual no PIB do Brasil, 1948 a 2018, né? Então, aqui você tem um comportamento irregular do gráfico. Observe que, por exemplo, aqui nós temos a data aqui aproximadamente no início dos anos 60, aí depois ele indica novamente no gráfico, aqui ó, metade da década de 70, aí ele novamente traz a década de 80, chega aqui como se fosse um auge aqui na década de 80, e olha o que a gente começa a observar, uma queda pronunciada, né? Queda pronunciada do quê? Justamente da indústria de transformação do PIB brasileiro. Ele indica novamente aqui o ano 2004, uma leve recuperação, e aí novamente uma queda, tá bom? O que a gente observa é que o Brasil chegou a 27% de participação na construção do PIB e agora chega a 11%. O tema está falando de quê? De indústria, né? Então, claramente, nós estamos verificando nesse gráfico de aí quantos anos? De 70 anos, né? Nós estamos verificando justamente um crescimento com um ápice ali na década de 80, depois uma queda pronunciada. E ele diz, na representação gráfica, está evidente o comportamento do setor secundário na construção do PIB brasileiro nas últimas décadas, em que se percebe o fenômeno da ruralização? Não, até porque durante todo esse período o Brasil avançou no seu processo de urbanização. Terceirização? Também não. A terceirização ela é justamente quando você condiciona a um terceiro, né, executar alguma atividade. Logicamente, o que a gente observa é que na atividade econômica nós temos três setores da economia. Nós temos o setor primário, nós temos o setor secundário e nós temos o setor terciário. Quando nós temos o setor terciário crescendo, nós não temos terceirização, nós temos terciarização. Quando você observa um gráfico, por exemplo, que quem está crescendo é o setor primário, aí nós temos a primarização da economia. O Brasil, por exemplo, já foi muito forte no setor primário, depois começou a crescer muito no setor terciário, no setor secundário, e hoje nós conseguimos verificar um crescimento, né, uma renovação do setor primário na construção do PIB. Aí sim, você tem a letra C, por exemplo, que é a reprimarização. Mas o gráfico está mostrando o comportamento da indústria. E ele está mostrando o quê? O processo de desmetropolização? Também não, até porque a desmetropolização ela foi combinada com o quê? Com o crescimento de cidades médias a partir do aumento da atividade industrial. Então, a letra E é a resposta da questão desindustrialização, principalmente a partir ali dos anos 90, não apenas o Brasil, mas países como Estados Unidos, por exemplo, alguns países da Europa, começaram a perder investimentos para a China, não apenas também para a China, mas países ali do sul, na Ásia Meridional, como o Vietnã, como Filipinas, como Malásia, por exemplo, são os novos tigres asiáticos, alguns deles, a Indonésia, a Tailândia. Esses países eles têm baixo custo de produção, principalmente a China, né, que costuma ter pagamentos de mão de obra abaixo do valor de $60. Então, devido a menor custo de produção, esses investidores lançaram lá o seu capital para produzir. E Brasil, por exemplo, Brasil e Estados Unidos foram países que sofreram esse abalo. Então, essa redução na participação chamamos de desindustrialização. Valeu, pessoal!